Olá, eu sou a professora Zezé Barino e eu trabalho com a matéria mais bonita do mundo, o português, mas que infelizmente também é aquela que mais atrapalha a vida de quem faz concurso, não é? Bem, você ficou sabendo? Nós vamos ter agora o concurso da CEMIG. Muita atenção! Eu gostaria de pedir licença para conversarmos um pouco sobre esse concurso. Então veja o seguinte, esse concurso da CEMIG, a banca é Fundep. São 240 vagas para cargos em níveis médio, técnico e superior. A remuneração vai de 2.500 até 10.300. Inscrições 18 de setembro a 18 de outubro. Provas 19 de novembro. Pertinho, hein? Não tá longe assim, não. E veja, muita vaga, 240 vagas. Você não vai querer perder isso, não é? Agora veja o seguinte, observe o programa colocado aqui para todos os cargos. Zezé, mas cargo nível médio, superior? Pois é, o que acontece é o seguinte, muda um pouco a maneira de escrever, muda um pouco a colocação dos termos, mas no final da história, é tudo a mesma coisa. Então, veja o seguinte, texto, naturalmente, a prova, principalmente aí, da banca Fundep, ela é feita baseada em texto. Pode-se cobrar a compreensão ou pode-se cobrar a interpretação. Zezé, qual a diferença de um para o outro? Olha, a compreensão é o ato de você entender aquilo que está escrito. E a interpretação é a leitura daquilo que está implícito. Então, dos pressupostos, dos subentendidos. Quer dizer, a compreensão, a resposta está lá no texto. Agora, a interpretação, ela está, mas não de maneira explícita como acontece na compreensão, certo? Veja que aparece aqui também a questão relacionada à tipologia textual. Então, esse texto é um texto narrativo, ele é descritivo. Será que esse texto ele é um texto expositivo ou argumentativo? Ou será que é um texto injuntivo? Você sabe o que é um texto injuntivo ou de injunção? Quer aprender agora? Olha como que a gente aprende português de maneira fácil. Texto injuntivo é o mesmo que o texto instrucional. É aquele que visa dar uma instrução. Notou? Então, se você pegar, por exemplo, um manual para montar um guarda-roupa, aquele é um texto instrucional, ou seja, injuntivo. Simples, não é? E quando falamos em tipologia, a gente também tem que observar a questão dos gêneros. Você sabe a diferença de uma notícia para uma reportagem? De um conto para uma crônica? Temos que conhecer isso. Quando falamos do texto argumentativo, a gente tem que saber também a questão da argumentação. Quando falamos em argumentação, olha, a pertinência daquele argumento, a importância daquilo, aquele argumento ali, ele é coerente ou não? E, além de tudo, observar o seguinte, quando colocamos os argumentos, quais os tipos de argumentos que existem? Você sabe, por exemplo, que existe o argumento de autoridade? Você sabe o que é isso? É uma coisa que a banca gosta. Quando você está lendo um texto, por exemplo, ou você está produzindo uma redação, para um concurso público, e lá vem escrito, por exemplo, assim, de acordo com a Constituição Federal, ou conforme fulano de tal, especialista nisso, assim, você está usando um argumento de autoridade, ou o autor. As articulações desses argumentos por meio de mecanismos de coesão e elementos de organização textual, seja de segmentação ou ordenação. O que é isso, Zezé? Olha, a gente explica a questão tanto da coesão quanto da coerência lá nas questões que a banca cobra isso, porque é muito importante conhecer a questão da coesão, que é essa ligação no nível da palavra, no nível da frase, no nível de um parágrafo com o outro, tá? E a questão da coerência, que é o sentido estabelecido com isso tudo. Aparece aqui também a questão de oralidade escrita. Quando estamos falando
informalmente, temos marca de oralidade. Agora, na escrita, a gente normalmente evita essa marca de oralidade, a não ser que seja a nossa intenção reproduzir uma conversa, por exemplo. E aí, a questão do processo de retextualização, quer dizer, de textualizar novamente. Aparece a questão das variedades linguísticas e situação de comunicação. Então, por exemplo, existe ali dentro a variedade linguística de regionalismo? Ou será que existe ali algo que entre para uma determinada um grupo social? Então, ali dentro existem gírias de um determinado grupo social. A situação de comunicação é mais ou menos como você vestir uma roupa. Você coloca, por exemplo, uma roupa social para ir a um casamento, mas na hora de dormir você põe pijama. Você não faz o contrário, não é? É bem verdade que às vezes a pessoa acaba dormindo de roupa social, né? Porque chega em casa e nem consegue tirar aquilo. Mas não é a roupa que você põe para dormir, você não põe uma roupa social para dormir. A nossa linguagem é a mesma coisa. Qual a roupa que a gente veste na nossa linguagem de acordo com as situações de comunicação? Por isso que a gente fala em linguagem formal e informal, tal qual a roupa. Aqui fala de multimodalidade, de funções da linguagem, de intertextualidade. São termos que precisamos conhecer para fazer essa prova bem feita. A questão da semântica, que fala sobre sentido. Semântica é o estudo do sentido com base no contexto. As figuras de linguagem, sabe? Qual a diferença de metáfora para metonímia? E de metáfora para comparação? Zeugma e elipse, isso seria a mesma coisa? Então temos que conhecer as figuras. Mas não é decoreba, não. Tem que entender aquilo ali para poder ir direto ao que a banca pede. Veja que aqui aparece conhecimentos linguísticos de acordo com a gramática normativa da língua portuguesa. Então, aqui dentro entra, por exemplo, formação de palavras, processo de derivação, de composição, sinonímia e antonímia, que são sinônimos e antônimos, a escolha, a seleção das palavras e, observe bem, as classes de palavras, aquelas 10 classes, artigo, substantivo, adjetivo, numeral, pronome, verbo, advérbio, preposição, interjeição e conjunção. Mas não é apenas a gente identificar a classe, é a gente saber empregar aquilo ali. Então, por exemplo, se eu tenho lá um pronome oi e o pronome lhe, quando eu uso oi, quando eu uso lhe? E será que eu uso esse oi e esse lhe antes do verbo, depois do verbo, no meio do verbo? Ou seja, é aquilo que nós chamamos de colocação pronominal, algo que a banca também cobra bastante. Então, veja aqui que aparece a colocação pronominal que eu te falei. Aqui dentro aparece o emprego de tempos e modos verbais. Então, por que eu usei o presente do indicativo e não o presente do subjuntivo? Tem gente que estuda verbo decorando, né? Eu falo, tu falas, ele fala, nós falamos, vós falais, eles falam. Em primeiro lugar, isso não é estudar verbo, isso é fofoca. Eu falo, tu falas, ele fala, isso é fofoca, tá bom? E segundo, isso daí não vai ser cobrado pela Fundeb. A Fundeb vai querer saber que diferença que existe se eu optar por escrever uma frase usando o verbo no pretérito perfeito ou no pretérito imperfeito. Porque isso daí causa uma alteração semântica, ou seja, uma alteração de sentido. Entra aqui dentro também a questão da sintaxe, tanto com os termos da oração, que seria o sujeito, o objeto direto, o objeto indireto, o complemento nominal, o adjunto de nominal, adjunta de verbial, daí por diante. Você sabe qual a diferença de um complemento nominal para um adjunta de nominal? Acha que isso é impossível aprender? Pois você vai bater o olho e você vai identificar na hora. E também a questão das orações. Sabe aqueles nomes que a gente acha uma tortura? A oração é subordinada, substantiva, ou ela é uma oração subordinada adjetiva, ou uma oração subordinada adverbial, ou será que é uma oração coordenada sindética?
Cada oração dessa tem uma marquinha que você vai bater o olho e vai falar: ah, a oração é essa. A gente tem que contar para você de uma maneira simples, não é? E estudando tanto a morfologia, que são aqui nas classes de palavras, quanto os termos da oração na sintaxe, a gente tem que estudar também regência, e daí o uso do acento indicativo de crase, concordância, tudo isso daqui de extrema importância, bem como a pontuação. Agora, paragrafação, isso aqui vem da própria estrutura do texto, e a ortografia, que não é apenas a grafia, a escrita das palavras, ou seja, é com G ou com J, mas também o uso dos parônimos e os homônimos, é infringir ou infligir, ratificar ou retificar, e aquelas expressões que causam dúvidas, afim junto ou afim separado, e o porquê, é junto, é separado, é com acento ou sem acento, tudo isso está entrando aqui dentro. E como está falando em novo acordo ortográfico, nós também temos que estudar aqui o emprego do hífen e a acentuação gráfica. Ou seja, não é pouca coisa, é tudo, né? Se você for pensar. Aí, a banca indica para a gente referências bibliográficas para você estudar. Você viu que no slide anterior eu mostrei para você o que eles vão pedir. Agora, olha o que eles deram de referência. Esta página e esta página. Ou seja, é muita coisa que eles colocam aqui para você poder estudar. Então, não fica achando que para fazer a prova agora, ainda esse ano, você vai chegar aqui, pegar esse livro aqui do Antunes, ler esse livro todinho e estudar. Depois você vai pegar esse outro livro do Antunes, vai ler esse livro todinho. Não, principalmente porque, por exemplo, só essa gramática aqui, ó, do Celso Cunha, ela é uma gramática, tá? Ela é enorme. Então, como que eu vou estudar isso tudo, tá? Bem, por essa razão, eu criei o meu curso de português em questões comentadas da banca Fundep. Por que português em questões? Porque, na verdade, eu já estudei isso tudo aí. Afinal de contas, 40 anos trabalhando com concursos públicos e tendo um mestrado, é claro que eu conheço todas essas obras. Então, eu criei esse curso para facilitar a sua vida. É um curso de português em questões comentadas da banca Fundep. Como isso acontece? Bem, eu vou trabalhar com você 130 questões da banca. Mas é assim, ó, eu pego uma primeira prova da banca Fundep. Você vai fazer essa prova aí, na sua casa. Depois que você fizer, você vai corrigir essa prova. Claro que você vai ter dúvidas na hora que você estiver fazendo e na hora que você estiver corrigindo. Anote isso. Logo depois, assista ao meu vídeo. Bom que seja vídeo, porque você vai assistir quantas vezes você quiser, você vai voltar quantas vezes você quiser, você vai pausar para copiar o que você quiser. E aí, o que eu vou fazer? Eu pego a primeira questão, começo explicando para você no enunciado. O que você tem que tomar cuidado, o que pode ser uma pegadinha da banca, tá? O que a banca quer. Se aparecer algum termo que eu sei que você não conhece, eu vou explicar para você esse termo. Depois, eu passo para as questões. E aí, eu faço assim. A resposta é B, mas todo mundo marca D. Aí eu explico para você por que B e não D. E detalhe, explico também por que não é A, por que não é C e por que não é E. E vamos supor que aqui seja uma questão de interpretação, envolvendo a diferença de pressuposto e subentendido. Eu vou parar, explicar para você o que é pressuposto e subentendido e como você faz essa questão. Depois, passamos para a questão 2, mesmo processo.
Aqui essa questão envolve a diferença de complemento nominal para adjunto adnominal. Então, eu vou explicar para você essa diferença. Viu que coisa boa? E isso fazendo questão. Eu explico, passo dicas assim pontuais para você e aí você sabe como a banca cobra e o que você tem que saber para fazer a prova. Eu também trabalho com PDF. Vamos supor que seja uma questão envolvendo conjunção. Então, eu tenho lá um PDF de uma página, 2 páginas no máximo, com aquele assunto sintetizado. Você não vai ficar lá lendo apostilas, lendo um mundo de livros. Não, isso não tem dado certo. Então, está na hora de estudar de uma maneira diferente. Por isso, eu vou trabalhar com você 130 questões da banca que vai preparar o seu concurso. E olha, um curso muito bom que temos também é o de informática do professor Paulo França, tá? Você vai ver que é informática para CEMIG Banca Fundep. O tio Paulo, sim, faz você fechar uma prova de informática. E olha que legal, você tem a possibilidade de adquirir a dobradinha, português e informática, 2 disciplinas chatinhas no concurso público, não é? Mas aí eu pergunto para você o seguinte, você conhece a Banca Fundep? Eu selecionei aqui 2 questões da banca de 2023, isso para a Câmara Municipal de Contagem, para técnico administrativo. É a banca que vai fazer a sua prova do concurso da CEMIG. Então, veja, por exemplo, essa questão número 4. Diz assim, a tarde cai, por demais, erma, úmida e silente. A chuva, em gotas glaciais, chora monotonamente. E, enquanto anoitece, vou lendo, sossegado e só, as cartas que meu avô escrevia à minha avó. Enternecido, sorrio do fervor desses carinhos. É que os conheci velhinhos, quando o fogo já era já frio. Então, nós temos aqui um poema do Manuel Bandeira. Sempre importante ler a nota de rodapé. Então, aqui nós temos um poema. Se é um poema, é importante você saber que cada bloquinho desse, ó, tá vendo? Cada bloco desse aqui, a gente chama de estrofe. Então, quando eu falo, por exemplo, a primeira estrofe, a segunda estrofe, a terceira estrofe, e cada linha dessa é chamada de verso. Então, primeiro verso, segundo verso, terceiro verso, 4 versos. Primeira estrofe tem 4 versos. Segunda estrofe tem 4 versos. Terceira estrofe, 4 versos. Então, veja que a gente já está aqui relembrando alguns elementos muito importantes em relação à estrutura de uma poesia. Tranquilo? Aí diz assim, qual a função do termo destacado no poema? O termo destacado é esse os aqui. Mas veja, não está falando em questão gramatical aqui no sentido de é um objeto direto. Não é função sintática que está cobrando aqui, não. Está dizendo o seguinte, o que ele está fazendo aqui dentro, esse os? Então, vamos reler as 2 últimas estrofes. E, enquanto anoitece, vou lendo sossegado e só as cartas que meu avô escrevia à minha avó. Enternecido sorrio do fervor desses carinhos. É que os conheci velhinhos. Quer dizer, eu conheci eles velhinhos. Eles quem? O avô e a avó. Então, você vai observar que esse os está retomando um elemento que foi mencionado. Isso se chama
função anafórica. Agora, quando o elemento antecipa algo, ou seja, ele usa lá o pronome, por exemplo, e depois diz o que é aquele pronome, isso se chama função catafórica. Então, se eu digo para você, por exemplo, assim, João foi à festa, ele estava bem vestido. Esse ele está retomando João, quer dizer, já foi mencionado anafórico. Agora, eu digo para você, ele estava bem vestido na festa. João fez sucesso. Eu primeiro usei o ele para depois dizer quem é ele. Isso é função catafórica. Então, guarde. O que vem antes no alfabeto? A ou C? A. Então, A é porque está antes e C é porque está depois. Bom, né? Neste caso aqui, você nota que faz uma referência a algo que já foi mencionado. Então, é um caso de função anafórica. Veja, retomar anaforicamente termos já mencionados, claro, se é anafórico, é mencionado no texto, ou seja, avô e avó. Resposta letra D. Agora vejam as outras. Determinar o adjetivo velhinho que aparece na linha anterior. Não, ele não está determinando, tá? Na anterior não, na mesma linha. Depois, antecipar o adjetivo velhinhos, indicando a função catafórica. Não, não é catafórica, ele não está antecipando, não. Na verdade, está fazendo referência ao que está anteriormente mencionado, que é avô e avó. Substituir o substantivo carinhos, evitando sua repetição na frase. Não, olha lá, do fervor desses carinhos é que eu os conheci velhinho? Quer dizer, eu conheci os carinhos velhinhos? Claro que não. Então, resposta letra D, de dado. Olha quanta coisa você aprendeu em uma questão. Pense agora em 130, não é? Vamos lá, mais uma questão. Veja que aparece aqui, mesmo concurso, Fundep 2023, Câmara Municipal de Contagem Técnico-Administrativo. Aparece aqui dizendo o seguinte: previna-se, conheça algumas atitudes para prevenir o coronavírus. O que fazer? Limpe as mãos e os objetos mais manuseados com álcool em gel 70%. Então, está aqui de onde isso foi tirado, aparece aqui www.coronavírus.pr.gov.br. Então, para você ter maiores informações. O que você vai observar neste caso? Isso aqui é um cartaz publicitário. Qual é o objetivo desse cartaz? É fazer com que a gente leia isso e a gente se previna, não é? A gente cansou de ver isso daí na época da pandemia, não é verdade? Então, nesse caso, veja só. Considerando as características, ou seja, isso aí é o que mostra que se trata de um cartaz publicitário. E o objetivo do texto, quer dizer, está querendo que a gente se previna, que a gente se cuide, não é verdade? Do texto anterior, a função da linguagem a ele associada é aquela que. Então, por exemplo, aqui nós temos um PDF que sintetiza a função da linguagem. Então, explica, dá o nome da função da linguagem, explica o que ela faz e dá exemplo. Então, fica muito claro para a gente quando a gente estuda esse PDF. Mas é claro que eu só faço uma referência para você que eu tenho esse PDF, porque a explicação vai acontecer aqui embaixo. Então, veja só, quando aparece aqui dizendo informa o público sobre fatos culturais recentes. Quando a gente tem esta estrutura que aí aparece de informar o público sobre os fatos, isso é o que a gente chama de função referencial ou
denotativa, que é aquela função que exatamente está visando a informação. Quando diz que tenta emocionar o leitor, isso é a chamada função emotiva ou expressiva. O objetivo dela é emocionar, como aquele poema que você leu agora na questão anterior. A ideia é emocionar. Agora, quando você busca persuadir, quer dizer, convencer o interlocutor, quer dizer, quem faz parte dessa conversa aqui, o publicitário e a pessoa que está lendo, né? A tomar uma ação, ou seja, a tomar uma atitude. Isso é o que a gente chama de função conativa ou função apelativa, quer dizer, faz aí um apelo. Isso é muito comum, o uso da função conativa, apelativa, quando você tem a propaganda, né? Beba Coca-Cola, né? Quando você tem lá a publicidade, o cartaz publicitário, como apareceu aí em cima, e quando você tem, por exemplo, o discurso de um político. O objetivo ali é exatamente influenciar, é persuadir, é convencer quem está recebendo essa mensagem. Então, você veja que aqui está querendo nos convencer a nos prevenir. Por isso que está dizendo para a gente se prevenir, por isso que está falando para a gente limpar as mãos. Tá vendo? Então, aqui nós temos, na verdade, essa função conativa ou apelativa, é a ideia de persuadir o interlocutor a tomar uma ação. No caso, se prevenir. No caso, limpar as mãos, tá? Aqui, ó, no caso, conhecer algumas atitudes. Não é verdade? Agora, a letra D diz: objetiva manter aberto um canal de comunicação. Isso é o que a gente chama de função fática. Quando eu atendo, por exemplo, um telefone e eu falo alô, eu estou estabelecendo um canal de comunicação. Quando eu aqui estou dando aula para você e eu falo certo, entendeu? Eu estou querendo ver aqui como está o nosso canal de comunicação. Então, isso é figura de linguagem. A banca não cobrou o nome da figura, mas da função da linguagem. Não cobrou o nome da função, como eu coloquei aqui para você, mas cobrou o quê? O papel dessa linguagem, ou seja, a função, o objetivo dessa linguagem, que seria, então, persuadir o interlocutor a tomar uma ação. Lembre-se que um texto ele pode ser verbal, quando ele tem o texto escrito, ele pode ser um texto não verbal, tá vendo que aqui ó, tem a ilustração do álcool em gel, e posso ter um texto que mescla linguagem verbal com não verbal. Poxa, quanta coisa a gente aprendeu em 2 questões? Pois é, nós não vamos trabalhar 2, nós vamos trabalhar 130 da banca. E você vai poder copiar isso tranquilamente, você vai poder anotar todas as observações e assistir a quantas vezes você quiser. E olha, o curso do tio Paulo também é excelente. A dobradinha pode ser tudo o que você precisa para poder aí alcançar essa vaga na CEMIG. E olha, pode ter certeza, além de muita qualidade, além de muita experiência, você pode ter certeza que a gente tem um precinho muito humano nos nossos cursos, tá certo? Você tem condição total de fazer um curso excelente por um preço muito humano. Eu aguardo você para que a gente possa ajudá-lo a conquistar essa vaga. Muito obrigada, fique com Deus, paz e luz para você.